Boa lembrança do Diniz. É interessante, as tribos, a nação de Israel era dividida em 12 tribos. E as tribos levavam os nomes dos 12 filhos de Jacó. Um dos filhos de Jacó se chamava Levi, que deu origem aos levitas, a tribo de Levi, os levitas. Deus escolheu essa tribo para que eles fossem os sacerdotes, aqueles que serviriam no templo, ou serviriam a Deus. Quando o povo de Israel invade a terra prometida, cada tribo teve sua porção de terra. Irmãos, terra naquela época era vital. Família que não tinha uma terra morria de fome. Por quê? Porque a terra era onde eles cultivavam os seus alimentos e fazia aquela agricultura de subsistência, plantava para comer. Então terra era vida. Mas Deus disse que dividiria a terra em 11 tribos, porque a tribo de Levi não teria terra. Como é que eles iriam sobreviver? Então Deus disse para a tribo de Levi: eu serei a porção de vocês, eu serei a terra de vocês, vocês vão comer de mim, e o tempo que vocês cuidarem do meu povo, como sacerdotes, pastores e sacerdotes, eu cuidarei de vocês. E assim foi. Deus foi a porção da tribo de Levi. Eles foram sustentados por Deus full time, ou seja, 100% do tempo eles foram sustentados por Deus. E nós hoje, a igreja do Senhor, somos chamados para ser sacerdotes. Nossa ambição maior não deveriam ser terras, não deveriam ser as riquezas deste mundo, mas o Senhor. Que Ele seja o alimento das nossas almas, que Ele seja o desejo do nosso coração. E quando isso acontecer, aí Ele suprirá todas as nossas necessidades, seja de roupa, seja de transporte, seja de comida, seja o que for. Quando Deus for a nossa porção, dele nós viveremos. Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 8, nós temos a palavra de Deus para os nossos corações nessa manhã. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Você pode lembrar assim na sua vida alguma situação que você tomou uma decisão, essa decisão parecia ser um passo de fé. Estou tomando essa decisão pela fé. E aí depois que você tomou a decisão, as coisas deram erradas. No final, no meio da bagunça que a sua vida se transformou por causa daquela decisão pela fé que você tomou, você pergunta assim: meu Deus, o que eu fiz de errado? Eu tomei uma decisão pela fé e deu tudo errado. O que eu fiz de errado? Irmãos, essa é uma pergunta natural quando a vida recompensa a nossa coragem com nada além de problemas. Você tomou a decisão que você julgava certa e a vida te respondeu com problemas. Aí você pergunta: o que eu fiz de errado? A verdade, irmãos, é que é completamente possível que você não tenha feito nada errado. Ou talvez até tenha feito, mas as dificuldades que você está vivendo não são prova de que você estava errado. Muitas vezes a gente olha para os problemas que a gente está enfrentando, para as lutas que a gente está enfrentando, e a gente fica perguntando: onde eu errei? Problemas e lutas não são sinais de que você errou em alguma coisa. Então, diante disso, existem muitas coisas que a gente pode dizer, mas eu quero dizer para você: se você não fez nada errado,
mas a sua vida está uma bagunça, um problemão só, eu tenho algo para te dizer: junte-se ao clube. É assim. Que clube é esse? O Clube Internacional dos que caminham pela fé e se sentem fracassados. É um clube com muitos e muitos associados. Gente que caminha pela fé e, apesar de caminhar pela fé, ainda se sente fracassado. Sabe qual é a notícia ruim? A notícia ruim é que todos nós somos membros desse clube uma vez ou outra. Agora, sabe qual é a notícia boa? A notícia boa é que todo personagem importante da Bíblia também era membro desse clube. A lista é enorme, irmãos. Hebreus capítulo 11 tem essa lista. Homens e mulheres que obedeceram a Deus, até quando as coisas não funcionavam da maneira como eles esperavam. Começa em Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Jacó, José, Moisés, Josué, Davi, tudo gente boa. Viveram pela fé. A gente prega a respeito desses homens até hoje, mas a vida deles foi marcada por problemas, por lutas, por dificuldades. Não é pelo fato de terem vivido pela fé ou baseado na fé que evitou com que eles tivessem problemas. Eles tiveram, e muitos. São pessoas diferentes, histórias diferentes, extensamente separadas no tempo e no espaço, mas que experimentaram os mesmos problemas, apesar de estarem vivendo pela fé. Irmãos, todos eles viveram momentos quando eles se perguntaram: o que eu fiz de errado? Você entende? Se você vive problemas e lutas, e se você mesmo se questiona o que eu fiz de errado, isso é natural, isso é normal. Isso não vai fazer com que você seja menor do que os heróis da fé. Esses heróis da fé fizeram essa pergunta e ainda assim Deus os considerou dignos de fazerem parte desse lindo capítulo da Bíblia, que é o rol dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11. O nosso foco nessa manhã está num homem chamado Abraão. Versículo 8 ao versículo 11, diz assim: pela fé, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão, e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Irmãos, nós vamos começar com alguns fatos breves a respeito de Abraão. Quando nós o encontramos na Bíblia, a história de Abraão, a partir lá de Gênesis capítulo 12, a gente encontra Abraão. Ele está vivendo num lugar chamado Ur dos Caldeus, 4.000 anos atrás. Uma cidade chamada Ur dos Caldeus, às margens do rio Eufrates, perto da entrada do Golfo Pérsico. É muito possível que sua esposa Sara fosse adoradora de ídolos pagãos. Ele é um homem próspero, de meia idade, ele é bem-sucedido, pense nisso, bem-sucedido diante de qualquer padrão humano. Ele tem uma vida boa com Sara, eles não têm nenhuma razão para reclamar de nada, fartos, abençoados, prósperos. É justamente nesse momento que Deus fala com Abraão, claramente.
definitivamente, inconfundivelmente, ele ouve a voz de Deus, e Deus diz que vai mudar a vida dele. Em última instância, Deus vai mudar o curso da história humana, quando começar a mexer na vida de Abraão. E Abraão precisa começar a viver pela fé. Então vamos lá. O que é viver pela fé? Uma expressão que a gente usa muitas e muitas vezes, não é? O cristão vive pela fé. O que é viver pela fé, irmãos? É isso que eu quero extrair da história de Abraão, narrada em poucos versículos, aí em Hebreus capítulo 11. Lembrando que a história de Abraão está lá no Velho Testamento, mas o escritor de Hebreus, no Novo Testamento, faz essa menção, que Abraão viveu pela fé. Pela fé, ele fez várias coisas. Pela fé. O que é viver pela fé? Então, em primeiro lugar, viver pela fé significa aceitar o chamado de Deus, sem saber onde Ele vai levar você. Isso é viver pela fé. Versículo 8 diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, foi chamado por Deus, ele obedeceu, ele se dirigiu a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pense bem, ele vivia numa cidade chamada Ur dos Caldeus, era uma cidade, assim como eu diria, uma cidade de classe mundial. A gente ouve falar de Paris, é uma cidade de classe mundial, não é? A gente ouve falar de Nova York, cidade de classe mundial, todo mundo ouve falar. Aliás, eu não sei o que acontece, todo alienígena, quando chega no planeta, chega em Nova York, né? Não são bobos, vamos vir para Itaperuna, né? Já viu isso? Todo alienígena chega nos filmes em Nova York. Por quê? Cidade de classe mundial, até os alienígenas sabem disso. Muito bem, na época de Abraão, a cidade de classe mundial era Ur dos Caldeus. Os arqueólogos dizem que moravam lá 250 mil pessoas. Era um centro de matemática, astronomia, comércio, filosofia. As pessoas se mudavam da periferia para Ur, porque elas queriam fazer parte daquela grande cidade. Era bacana morar em Ur dos Caldeus. Eu moro em Ur. Eu tenho uma casinha em Ur, eu moro lá. Então, os amigos de Abraão, quando Abraão diz, eu vou sair, eu vou embora dessa cidade, com certeza os amigos disseram, cara, você está louco, está todo mundo vindo para cá, e você está indo embora. Então, não perca a questão central. Irmãos, quando Deus nos chama, não existe nenhuma garantia de amanhã, nenhuma. Verdadeiramente Abraão não sabia para onde estava indo. Ok, Abraão, você vai sair de Ur, todo mundo está vindo para cá, mas você quer sair de Ur, para onde você vai? Não sei, só sei que Deus me chamou. Ele não sabia se chegaria lá, ele não sabia quanto tempo levaria, ele não sabia com certeza se ele saberia se estava lá quando chegasse, porque ele não sabia onde lá ficava. A única coisa que ele sabia, Deus me chamou, é tudo, ponto, mais nada. Você quer uma vida longa? Eu também quero. Você quer subir na profissão? Eu também quero. Você quer ter muitos amigos? Eu também quero. Você quer envelhecer e morrer com a sua família do seu lado? Eu também quero. Agora, irmãos, não existe nada de errado com esses desejos. Todos nós desejamos essas coisas na vida, mas viver pela fé significa nenhuma garantia de nenhuma dessas coisas, nenhuma delas. Muitas e muitas e muitas vezes na vida, eu tomei decisões assim, eu não sabia qual seria o desdobramento daquela decisão, mas eu simplesmente sabia que aquele era o caminho por onde eu devia seguir. O nome disso, irmãos, viver pela fé. Como eu sabia? Eu simplesmente sabia. Todos nós temos momentos na vida, quando a gente diz sim, ou quando a gente diz não, para certas oportunidades, simplesmente porque é a coisa certa a fazer naquele momento, e aí você toma a decisão sem saber os desdobramentos, sem saber o que acontecerá no futuro. Abraão ouve o chamado de Deus, e ele deixa Ur dos Caldeus.
Meu querido, se você quiser de fato fazer a vontade de Deus, às vezes você se encontrará exatamente onde Abraão estava. É partir para uma nova jornada, que não faz nenhum sentido do ponto de vista do mundo. Até os seus amigos dirão: peraí, não é por aí. Mas lá no fundo você sente a direção de Deus. Lá no fundo você sente que Deus está falando com você. Deixa eu pôr isso de outra maneira. Viver pela fé significa caminhar com Deus e deixar os resultados com Ele. Isso é caminhar pela fé. Não há garantia de vida, não há garantia de sucesso, não há garantia de prosperidade. Viver pela fé é caminhar com Deus e deixar os resultados nas mãos de Deus. Eu acredito que muita gente boa, frequentando muita igreja esquisita por aí, deveria entrar no PROCON contra algumas igrejas, por propaganda enganosa. Vem caminhar com Deus e Deus vai te dar o que você precisa. Vem caminhar com Deus e Deus vai fazer você prosperar. Vem caminhar com Deus, porque hoje é a noite da cura. Vem porque hoje é a noite da libertação. Irmãos, caminhar com Deus, não há nenhuma garantia de nada. Por isso que é caminhar pela fé. Eu não tenho garantia dos resultados, eu só sei que Deus me chamou e eu vou. É isso que Abraão fez. É isso que nós precisamos fazer. Nós não precisamos de garantias no futuro para a gente caminhar com Deus hoje. Porque se eu tenho garantias no futuro, eu não caminho pela fé hoje. Porque caminhar pela fé é não ter garantia de amanhã, apenas de que você está fazendo a vontade de Deus hoje. Ou seja, a vida de fé significa dizer: eu vou ser o homem, eu vou ser a mulher que Deus quer que eu seja, não importa onde isso vai me levar. Eu não sei o futuro, mas eu estou confiando nele para resolver os detalhes. Enquanto isso, eu vou sair pela fé e eu vou seguir passo a passo, onde Deus me levar. Isso é caminhar pela fé. Foi isso que Abraão fez. Ouviu o chamado de Deus, obedeceu esse chamado e foi, sem ter nenhuma garantia de futuro. Segundo, viver pela fé significa esperar que Deus cumpra suas promessas. Isso é importante, porque o versículo 9 diz assim, olha aí na sua Bíblia: pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Irmãos, existe dentro de nós um desejo natural de se acomodar. Quanto mais velho eu fico, menos eu gosto de mudanças. Mudanças até no sentido assim, vamos mudar desse apartamento para uma casa, dessa casa para uma casa maior. Eu fico pensando no estresse que isso tudo causa. E entende? A nossa tendência natural é criar raízes. Isso é natural. Nos firmar onde nós estamos, nos acomodar. Isso traz segurança para nós. Não é que a gente desiste de crescer, não é isso. Mas há uma tendência natural de se criar raízes. O contrário também é verdade. Quando você não cria raízes, isso traz uma sensação de instabilidade, de desequilíbrio, de intranquilidade. Mas quando você sabe que esse chão é seu, e você tem raízes nesse chão, você se sente seguro. Agora multiplique isso por 100. Estenda isso por 50 anos, e você terá um entendimento da situação de Abraão, quando ele deixou a sua cidade natal. Ele deixa o seu chão, ele arranca as raízes, e ele começa a peregrinar, sem saber para onde ir, sem saber quando chegará lá. O texto diz, ele viveu em tendas. Olha só,
ele viveu em tendas. Pense no desconforto que é viver em tendas. Que coisa desconfortável. Ele sai de uma cidade construída e ele agora vai viver em tendas. Tendas falam de não permanência, da possibilidade de partir a qualquer momento, do fato de que você vive num lugar que não é seu, num chão que você não pode chamar de seu. Irmãos, esse é Abraão. Ele não possui nada na terra prometida, e Deus prometeu dar a ele aquela terra, e ainda assim ele vivia como um estranho, numa terra desconhecida. Então vamos lá, se você não possui a terra, você não pode construir uma habitação nela, é tolice, tolice. Se a terra não é sua, você não constrói sobre ela. Já vi inúmeras pessoas fazendo essa loucura, construindo em terra que não é dela, e depois dá um problema tremendo. Já vi pessoas perderem o que construíram, porque construíram em terras que não eram delas. De muitas maneiras, isso é até mais notável do que deixar Ur em primeiro lugar. Deixar a casa edificada não é tão notável quanto viver em tendas. Desde que ele estivesse viajando através do deserto, ele podia sonhar com o futuro, ele podia pensar o que viria, mas quando ele chega em Canaã, todas as ilusões desaparecem. Ele chegou, ninguém esperava por ele, ninguém se interessou pela sua chegada, ninguém deu a ele coisa alguma. Você pode entender se aqui não há uma dose de decepção? Deus promete dar a ele a terra, mas ele teve que arriscar uma existência em barracas. Centenas de anos se passaram antes da promessa se cumprir completamente. Abraão não viu acontecer, o seu filho não viu acontecer, o seu neto não viu acontecer. Mas Abraão estava na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus? Estava. Quando ele deixa a sua cidade natal, ele está fazendo a vontade de Deus? Estava. Ele estava onde Deus queria que ele estivesse? Ele estava. Ele estava fazendo o que Deus queria que ele fizesse? Ele estava. Então por que ele estava vivendo em barracas? Porque a agenda de Deus não é a nossa agenda. Deus não tem pressa como nós temos pressa. Deus trabalha através das gerações para realizar os seus propósitos. Nós estamos preocupados com o que a gente veste hoje, qual a camisa que eu vou colocar hoje, qual a roupa que eu vou vestir hoje. Deus não trabalha com hoje, irmãos, Deus trabalha com gerações. Então, viver pela fé, irmãos, significa esperar que Deus cumpra a sua promessa, ainda que essa promessa não se cumpra no nosso hoje. O meu coração é movido pela perspectiva de que Deus irá cumprir a promessa, ainda que eu não veja. É como a promessa é como um imã que atrai o meu coração. E talvez a gente nunca chegue junto, promessa e coração, mas ela atrai, e eu vou caminhando pela fé porque a promessa atrai. É claro, a gente foca no hoje, mas a gente precisa lembrar que a agenda de Deus não tem hoje, a agenda de Deus tem gerações, gerações. Então viver pela fé significa crer que Deus vai cumprir a promessa dele. Terceiro, viver pela fé significa nunca tirar os olhos do céu. Nunca tirar os olhos do céu. Versículo 10 diz assim: pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Ele esperava por isso. Enquanto eu meditava nesse versículo, me passou pela cabeça que existe uma certa quantidade de decepção na vida pela fé. Às vezes nós pensamos, se eu seguir o caminho de Deus, se eu seguir o chamado de Deus, tudo vai funcionar bem na minha vida.
eu vou ter alegria o tempo todo, eu vou ter fartura o tempo todo, eu vou ter proteção o tempo todo. O que eu quiser, eu estalo os dedos e vai acontecer, porque eu estou no centro da vontade de Deus. Irmãos, como isso não é verdade? Se a gente pensar bem em Abraão, Abraão estava esperando uma cidade. Isso realmente significa que ele nunca encontrou o que ele estava procurando nessa vida, aqui. Irmãos, tudo nesse mundo é passageiro. Tudo. Nós vivemos, nós morremos, nós compramos uma casa, nós vendemos uma casa, alguém se muda para onde nós vivemos um dia, nós temos um trabalho, nós deixamos o trabalho, outra pessoa faz o trabalho que nós costumávamos fazer. Se a gente for abençoado o suficiente, a gente vai ter um escritório grande, bonito, bem mobiliado. Aí nós deveríamos lembrar que outra pessoa já teve isso antes de nós, e outra pessoa terá isso depois de nós. Se esse momento é o momento dourado para a sua vida, aprecie isso, mas não se apegue muito a isso, porque um dia isso não será seu. Com 22 anos eu aprendi isso. 22 anos eu estava me formando. Eu era o segundo colocado na minha turma de 550, segundo colocado. Fui para o salão nobre daquele quartel. Lá naquele salão estavam adidos militares do mundo todo. Ganhei prêmios desses adidos militares. Fui condecorado. Eu estava no topo do mundo, era o meu momento dourado. Fui aplaudido, reverenciado, meus pais estavam lá, choraram. Com o filho no topo do mundo. Alguns meses se passaram, eu volto para a mesma escola, agora para a formatura do meu irmão. E eu, que meses atrás, estava ali como momento dourado da minha vida, meses depois, quando eu volto, eu não sou nada. Ninguém me conhece, ninguém sabe o meu nome. Outros passaram por onde eu passei, outros estavam no lugar onde um dia eu estava. Se você tem o seu momento dourado, aproveite, é bom, mas não se apegue a isso. A vida não é feita de momentos dourados. Não se apegue a isso. Isso é parte da vida pela fé. Nós sabemos que nunca alcançaremos satisfação completa nessa vida. Há essa dose de decepção, há essa dose de insatisfação. E isso nos traz para a segunda parte do versículo 10. Diz assim: Abraão esperava por uma cidade que tem alicerces. Não é apenas um lugar deserto. Ele queria um lugar para viver ao lado de outras pessoas. Um lugar com alicerce significa lugar com segurança, lugar permanente. Significa que ele procurava por uma cidade projetada e construída por Deus. Por quê, irmãos? Porque eventualmente todas as cidades humanas passam. Se você for a Jerusalém hoje, você caminhar pelas ruas de Jerusalém, você vai estar andando, ou você não estará andando, pelas mesmas ruas que Jesus andou há 2000 anos atrás. A velha Jerusalém está a pelo menos 10 metros de profundidade. Olha que decepção, não é? Por quê? Porque cidades passam, irmãos. Estima-se que Jerusalém foi construída e reconstruída pelo menos 45 vezes em 3.500 anos. 45 vezes. Construíram, destruíram, em 3.500 anos. Cidades passam, é assim que as cidades dos homens passam, elas não duram. É por isso que Abraão procurava uma cidade construída por Deus, é o que o versículo diz.
uma cidade construída por Deus. Apocalipse fala: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus. João, nessa visão apocalíptica, ele vê uma cidade com uma beleza empolgante, brilhante com a glória de Deus. Ele diz: ela resplandecia com a glória de Deus, o seu brilho era como de uma joia, muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Irmãos, os cristãos sempre esperam a nova Jerusalém, essa cidade que vem de Deus. E note um detalhe: o céu é uma cidade, o céu é um lugar real, de pessoas reais. Era essa cidade que Abraão estava procurando quando ele deixa Ur dos caldeus. Deus me chamou, então ele vai me levar para a cidade dele, a cidade edificada por ele. Seguir a Deus não garante sucesso nessa vida, do ponto de vista do mundo. Então ele tinha no seu coração, muito bem focado, o que ele queria. Ele ia deixar a cidade bonita e próspera de Ur, ele ia abandonar a sua carreira, ele ia deixar os seus amigos para trás, ele ia viver em barracas até o fim da vida, ele iria começar tudo de novo, numa terra nova, ele ia morrer sem ver tudo que Deus prometeu. Que decepção! Abraão sabia, irmãos, que estava indo para o céu. Isso mudou a perspectiva na terra. Eu quero isso para a minha vida, irmãos. Eu quero isso. Eu quero esse tipo de perspectiva. Eu não vou viver como um louco nessa terra. Claro que não. Mas eu quero ter essa perspectiva de céu dentro de mim, para que quando as coisas nessa terra fracassarem, e elas fracassam, eu não fracasse junto. Porque o que eu espero não são as coisas desse mundo, mas são as coisas eternas. Quem dera, irmãos, se nós pudéssemos viver sobre essa perspectiva. Quem dera. Então deixa eu fazer uma pergunta muito pessoal para você. Quanto tempo você espera viver nessa terra? Quanto tempo? Irmãos, não é quanto tempo que você vive que importa, mas o que você faz com o que você recebe. O Misael está sendo sepultado agora. E o Misael viveu só 20 anos. Só 20 anos. A gente não tem garantia, não é? Quanto tempo? Eu não sei. A gente tem planos, mas a gente não é senhor desses planos, porque eles podem passar. Agora, o que nós fazemos com o que nós temos, aqui e agora, é que faz a diferença. Muitas pessoas morrem aos 25 anos, mas são sepultadas aos 75. Por quê? Porque viveram uma vida tão sem significado, que morreram lá atrás, aos 25, e foram sepultadas com 75. Não fizeram nada com o que lhes foi dado. Não fizeram nada. Eu gosto muito de assistir filmes, e eu gosto de extrair de cenas de filmes lições, porque sempre existem lições. Os diretores, os autores, os roteiristas estão sempre tentando passar algum tipo de mensagem. Eu gosto daquela cena final do filme O Resgate do Soldado Ryan. Ryan, quando era soldado, foi resgatado por um grupo de outros militares, que morrem todos para salvar Ryan. E agora ele está idoso,
E ele está vivo, ele sobreviveu à guerra, porque aqueles homens se sacrificaram para que ele vivesse. E o filme começa com ele, velhinho, no cemitério, vendo o túmulo daqueles que o resgataram. E o filme se desenrola em flashback, e aí volta para o tempo presente, e ele está ali emocionado, e a sua família ao seu redor, e ele começa a questionar a sua família. Eu vivi bem, porque ele olha para aqueles homens que deram a vida por ele, para que ele vivesse, e ele, na sua cabeça, ele questiona: o que eu fiz da minha vida? Valeu a vida desses homens? Valeu? E ele pergunta isso para a sua família, para aqueles que testemunharam a sua vida: valeu? A minha vida valeu? Minha vida valeu? Alguém morreu para que eu e você tivéssemos vida. O Filho de Deus morreu na cruz, não para que eu e você tivéssemos vida física, mas para que eu e você tivéssemos uma vida, uma segunda oportunidade de vida. O nascimento é a primeira oportunidade, e a gente faz tudo errado. Aí a gente conhece Jesus, e Ele é a segunda oportunidade. A gente olha para a cruz, e nós deveríamos questionar a nós mesmos: minha vida está valendo a pena? Valeu a pena? Valeu o preço que Jesus morreu? Valeu? Valeu? O que você faz da sua vida é o que conta. Não são os anos que você vive, mas o que você faz da sua vida. Hoje à noite, nós vamos ter um grupo lindo de pessoas. Você já viu que tem presente hoje à noite, né? Olha o tamanho do presente. Esse grupo lindo de pessoas vai nos apresentar um musical lindo. Cada uma dessas pessoas, em seus lugares, cada uma delas com suas funções, estarão tentando fazer com que suas vidas, pelo menos naquele momento, tenha valido a pena. Então hoje à noite, quando você vier, eu desafio você: traga pessoas com você, porque você verá outras pessoas tentando fazer com que suas vidas tenham sentido, fazendo a vontade de Deus, logo mais à noite. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Viver pela fé é viver sem garantia nenhuma, mas com uma certeza: os resultados estão nas mãos de Deus. Eu quero ser o homem que Deus quer que eu seja. Pai, obrigado, porque a Tua palavra nos ensina coisas tão lindas e preciosas e profundas e verdadeiras, mas desafiadoras. Ah, Deus, ajuda-nos a viver pela fé e experimentar o melhor que Tu tens para a nossa vida, caminhando contigo, andando contigo, sem saber para onde estamos indo, apenas com a esperança da promessa, e ainda que os nossos olhos não a vejam cumprida, nosso coração é atraído por ela, mas sabemos que um dia estaremos no Teu céu, na Tua presença, e vamos lembrar, Deus, que derramamos lágrimas por tantas coisas nessa vida que não eram absolutamente necessárias. Dá-nos a Tua bênção, Pai, por favor. Leva-nos em paz para os nossos lares, amparados, protegidos, guardados por Ti. Dá-nos um dia de paz e graça,
Protege, Deus, de maneira muito especial cada irmão e irmã que vai participar do musical logo mais à noite, para que cada um seja instrumento em tuas mãos e cada um anuncie a tua palavra com graça, com alegria, para a bênção de muitos e muitos e muitos. Te louvamos, te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Bom domingo, Deus te abençoe.